E o tema do episódio de hoje é a relação do esporte com a saúde. Será que toda vez que a gente está se exercitando é realmente saudável? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para isso eu tenho a honra de convidar a minha amiga, ultramaratonista, advogada e idealizadora de um super aplicativo, a Move, a Titi. E então, Titi, queria antes de tudo, te agradecer por estar aqui. Obrigada, por ter topado gravar esse episódio comigo, e queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho sobre o aplicativo. Beleza. Enfim, pra gente ter essa conversa gostosa sobre esse tema. Bom, e eu que quero agradecer por estar participando desse podcast, do seu projeto, que, como eu já disse antes, é de tirar o chapéu, admiro muito, porque pessoas como você a gente precisa ter para começar pelo início, que é a conscientização. Então, vou passar para falar um pouquinho agora sobre mim. Atualmente, eu sou advogada, mas eu uso hoje o esporte como uma válvula de escape mesmo. Meu trabalho, ele envolve você sentar numa cadeira por horas, e se não fosse aquela 1 horinha, 2 horinhas que eu reservo no início do meu dia, eu passaria a minha vida sentada, se você for pensar, né? Porque às vezes a gente entra nesse modo piloto. Só que, voltando lá para trás, a minha relação com o esporte, ela nunca foi esse arco-íris, esse pote de ouro no final do arco-íris. Eu tive que aprender muito a encontrar esse ponto que eu me encontro hoje. Então, eu me apaixonei mesmo pelo treino com o triatlon. O triatlon me ensinou a importância de uma planilha, a importância de um planejamento, e a importância de você também observar o que você coloca para dentro do seu corpo. Sim. E só que, como o triatlon, eu acabei absorvendo muito a parte da competição. E não que ela seja uma coisa horrível de se menosprezar, mas ela me levou para um ambiente em que eu ficava horas treinando num mesmo lugar, focando apenas no ritmo, focando apenas em performance. E você acaba isolando tudo aquilo como o sol, o dia, como eu tô me sentindo. Então, assim, era tão concentrado, sabe, em querer qualificar para aquelas provas da 3-day que tinha. Eu queria muito qualificar, então era número, e você acaba se desconectando até de você, né? E aí o esporte, o movimento, vai deixando de ser todo esse movimento do corpo, o momento, e se tornando só esse número, esse pace, essa regra, né? Exatamente. E aí, não só isso, né? Porque aí você começa a se sentir mal. Aí uma coisa que era pra ser algo recreativo, porque eu nunca fui atleta amadora, assim, profissional. Eu gostava de treinar, mas... E aí você começa a se sentir mal, você começa a ver que existe um lado do esporte que envolve você trazer outros elementos para dentro de si que não é natural só para você poder performar. Então você começa a ver que o esporte ele pode ser perverso também, né? Ele tem esses dois lados. E aí com isso, com a pandemia, sem competição, eu tive que aprender. Na verdade eu testei, né? Será que eu gosto disso mesmo? E aí eu comecei, foi muito engraçado assim, porque eu detestava correr. Eu detestava correr, eu gostava de nadar e andar de bike. A corrida era, meu Deus! Mas aí eu entendi que, porque eu sempre saía muito forte. E de fato, uma corrida, falando com você que corre 5 km, que é sem pé e faca nos dentes, você deve gostar. Mas isso era uma coisa que eu não gostava. Só que eu não achava que eu poderia ter a chance de não gostar. E aí eu comecei, olha, vou correr então no ritmo que eu quero, porque eu não tenho competição mesmo, então que se dane o pace. E com isso eu comecei a correr 21, aí passei da marca do 21, 22, fiz 35 pela primeira vez na pandemia, e eu falei, meu, será que existe alguma... alguma modalidade, assim. Aí eu encontrei uma amiga minha me passou o documentário da Courtney Dauwalter, que inclusive é uma ultramaratonista que ela compete com homem. Então, assim, várias vezes ela ganhou
de homem. Então você percebe, puta, a mulher é muito resistente. Sim, sim. O homem, ele pode ser mais forte, mas fisiologicamente, Sim. falando de um lugar leigo, porque eu sou advogada, mas fisiologicamente a mulher tem esse Sim. benefício da resistência. Aí eu falei, meu, como assim? E ela correndo nos lugares lindos. Eu falei, gente, eu quero fazer isso também. Sim. Aí eu falei, meu, vou pedir de formatura o El Cruce, que são 100 quilômetros em 3 dias, e você só tá na montanha, não pega celular, não pega nada. Aí eu pedi pra minha mãe. E com isso, com esse treinamento, eu fui aprendendo melhor, então, um corpo forte, ele não é só, eu corro pra 4,30. Não, ele pode ser resistência também, e resistência não significa necessariamente velocidade. E eu me encontrei nisso e eu comecei a... Sabe quando você entende, assim, fala, meu, eu acho que é isso. Eu me achei aqui. Sim. E aí eu acho que esse é o ponto, né? De estimular o mesmo exercício, mas outro estímulo, assim. Exatamente. Então, de perceber que talvez a velocidade não estava te fazendo bem e que existe outras esferas do esporte, assim, o mesmo esporte podendo ter outros objetivos também. E não tá errado. Sim. Sabe, eu sinto que antes eu tava num lugar que era assim, ou eu tenho que correr uma meia maratona, subir 2 horas, ou pra que você vai querer correr uma distância maior se você não consegue atingir isso? Mas isso não existe. Não, e eu acho que hoje em dia, que a corrida tá pegando essa moda, tudo que por um lado é muito legal, mas as pessoas às vezes ficam se colocando muito em caixinha. Então, às vezes a pessoa nem gosta de correr e tá precisando correr porque tá todo mundo correndo. E aí a corrida foi virando uma obrigação, assim. Então, acho que esse primeiro ponto de tá fazendo um exercício que você gosta e não focando tanto nesse micro, nesse detalhe, e sim nesse macro, que eu imagino que ter viajado pra lá, ter feito esses 3 dias de viagem. Como foi tudo isso? Não, foi incrível porque, assim, o que eu gostei mais é que, assim, teve 2 tipos de viagem, né? A viagem literal e a viagem dentro de mim, que eu consegui entender que, Titi, tá tudo bem você não ser veloz, tá tudo bem você não querer participar de majors, tá tudo... Assim, é isso, não tem uma regra. Tá fazendo sentido pra você? Tá te fazendo pegar vitamina D ao longo do dia, que você trabalha muito no escritório, que é um ambiente fechado? Te fez... Eu me curei, assim, lógico, tive terapia, tive recaídas, foi muito difícil eu ter superado a minha questão com a bulimia, que eu acho que foram, aos meus 15 anos, foram alguns anos aí entre trancos e barrancos, até eu entender que o alimento, ele serve como energia, ele não é punição. E eu não vou te dizer que hoje eu como sempre, assim, eu acho que sempre tem a vozinha daquele, sabe, que fica, só que você aprende a diminuir ela, falar, tudo bem, eu já te dei atenção antes, hoje você não vai me afetar da forma que você me afetava. E eu aprendi isso com a corrida. Por quê? Porque eu quebrava várias vezes, porque queria fazer déficit calórico. Meu, esquece. E assim, e qualidade da comida. Não adianta eu querer compensar. Não vou comer um arroz e feijão com bife para poder comer um chocolate. Na hora que você sair para correr, vai sentir. Então, foi uma viagem de 2 mãos. Tanto literal, quanto internamente, em que eu fui aprendendo. Então, eu adorei, assim... Isso foi o principal. Fiquei arrepiada com isso que você falou, e eu acho que esse é outro ponto que a gente tinha separado da nossa conversa aqui hoje, porque a Titi passou por um transtorno alimentar, e eu acho que um ponto muito importante é que o transtorno alimentar é essa vozinha que fica na cabeça o dia inteiro, falando de corpo, de comida, e eu falo muito isso para os meus pacientes, que o ponto é, essa vozinha existe, e o ponto é o como você tá lidando com ela. Então, de poder falar pra essa vozinha, você tá existindo, mas hoje você não vai... Hoje eu que tô comandando aqui, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe também do alimento ser energia, não só pro esporte de alto rendimento, mas para você viver, para você ter todos esses momentos da sua vida. E muito bonito escutar que a corrida, que o esporte te ajudou nesse processo da cura do transtorno alimentar, né? Como foi isso? Não, foi, assim, a minha nutricionista que foi essencial, porque, assim, primeiro que ela simplificou o alimento para mim. Ela falou, tipo, olha, Valentina, tirou
o nome, né, tipo, a fonte, o arroz, etc. Ela falou assim, você precisa de... Terminou o treino? Tá. Suas fibras... Você me corrija. Não, fica tranquila. Eu tô falando de um lugar que não... Mas tá tudo bem. Mas ela me explicou. Quando você faz um esforço maior na musculação, suas fibras rompem. Você precisa costurar isso. Independentemente de você querer perder gordura ou ganhar, você precisa ter essa recuperação. Você vai precisar do quê? Proteína. Só que, por outro lado, você tem ainda um dia de trabalho pela frente. Então você precisa ter a sua atividade cerebral, ela precisa estar, né? Calma, você tá começando o seu dia agora. Não é que terminou o treino, parou tudo, você vai dormir. Inclui o carboidrato. Então ela foi me ensinando dessa forma que eu fiquei também livre de escolher aquilo que eu quero consumir, porque é isso, quem tem transtorno ali, quer dizer, quem tem não, falando eu, de mim, né? Eu, no meu caso, eu tinha medo de pão, não comia macarrão, então ela meio que me deixou, me deu umas opções e falou, olha, você, entendeu? Você precisa de carbo, proteína, você escolhe então o que você precisa. E isso foi me ajudando, porque eu fui, tá bom, então eu começo com pão integral, começo com... Ai, comi um pão francês hoje. Nossa, tá bom, mas eu vejo que tá tipo... não morri, tá tudo bem. Aí você começa a ver os nutrientes e você vê que não tem muita diferença. Tapioca com pão. Mas é isso, é a conscientização. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu fui entendendo o que eu precisava. Aí você também vai aprendendo as outras coisas. Cápsula de sal, vai aprendendo... E eu acho que esse ponto, né, Titi, de você ter... Porque eu acho que no transtorno alimentar, ele resume o corpo num número. Ele resume o corpo numa imagem. E acho que o ponto principal é que isso, com o esporte, o corpo, você tá muito claro essa função. O corpo tem um coração, o corpo tem um pulmão, o corpo tem um cérebro. O cérebro, a energia do cérebro é carboidrato. Então, quando você tá numa escassez de alimento e depois você tá dando um estímulo tão grande, e você começa a ter essa responsabilidade de, eu preciso... Se eu quero fazer uma ultramaratona, eu preciso dessa energia, porque senão meu corpo não vai conseguir responder. E às vezes nem pensando só no esporte, mas para viver mesmo, né? A gente precisa desse básico. E aí olha que legal esse caminho, dela ter te explicado esses grupos, então o grupo do carboidrato, que é esse grupo energético, o grupo da proteína, que é esse grupo construtor, o grupo das fibras, que é esse grupo regulador, fruta, verdura, legume. E aí eu acho que esse caminho da pessoa entendendo, e aí pra depois, no segundo momento, perceber, nossa, primeiro nesses alimentos que você banca, assim que eu falo pros pacientes, que não dá tanto medo, que a vozinha do transtorno não vai falar tanto. Pra depois começar, nossa, a tapioca, tudo bem, não aconteceu nada. Mas aí depois você conseguir, nossa, um pão francês um dia, e depois depois outro. Não mudou nada. Exatamente. E aí esse medo, essa vozinha do transtorno vai ficando menor, né? Isso, porque você vai aprendendo também. Sim. O que é o alimento, na verdade? É aquela manchete lá que fala corte o carboidrato porque ele é o inimigo? Gente... E aí eu acho que esse que é o ponto, que no transtorno, você sentia no seu corpo? Como que era antes, assim, desse processo? Não, assim, a minha vida era nossa... Eu me sentia assim, encapsulada num lugar que era só alimentação. Então, assim, vamos comer uma pizza no final de semana, Titi? Vou comer uma pizza, então eu vou ter que fazer o jump por não sei quantas horas, vou ter que correr. Então, assim, e você não fica nisso. E aí eu tinha compulsão alimentar. Porque eu me restringia tanto, não comia a pizza que era pra ter comido, voltava pra casa fazer o quê? Ninguém tá me olhando, eu tô sozinha. Aí agora... Nossa, e assim, é uma forma de comer que você come até a sua barriga, até o corpo não aguentar mais. E olha essa agressão. Então, assim, e é um negócio que, tipo, até me emociona, assim, que eu falei pra minha terapeuta, eu tava tão acostumada com agredir o meu corpo, que, assim, além disso, eu tomava laxante pra caramba, pra tentar expelir de todos os lugares. Então, tomava laxante, provocava o vômito. Olha, sabe, então assim, uma pessoa que se agride tanto, ela é capaz de várias outras coisas, então. Tanto é que você vê que tem pessoas que já morreram, inclusive, de diurético. Você vai entendendo que é uma busca por uma compensação tão insana, que chega uma hora que você não, sabe, assim, tô nem aí se eu tiver que agredir internamente meu corpo. Eu vou passar por isso porque eu preciso dessa compensação, porque eu comi aquele chocolate que eu não deveria ter comido. Ai, eu sinto muito que você passou por isso e é muito importante você estar aqui falando sobre tudo isso, é muito forte.
porque eu imagino que deve ter sido muito difícil. E tem muita gente que passa sobre isso. E as pessoas não pedem ajuda. Isso é e é isso, vai ficando tão isolado, mas tão isolado, que e aí vira algo que vira um tabu. E aí a pessoa que tá passando por isso sozinha, acha que ninguém tá passando. E por isso que pessoas como você, que passaram por isso, que fala sobre isso, é tão importante para entender que tem outro caminho. Então olha o que você comentou, que quando a gente pensa na bulimia, é isso, que tem toda essa... Tem a compulsão, que é esse momento de perder o controle, que você come o que tiver pela frente e não consegue parar, e come até passar mal, e aí depois tem essa compensação. E que olha o que você trouxe, de o exercício entrava como o jumping, antes de comer. E que hoje em dia, pelo que você contou, tem um objetivo de ser um momento de prazer antes do trabalho, assim, Exatamente. Né? Como mudou completamente... principalmente dentro de você, que de fora você pode estar fazendo, até o outro exemplo das 2 maratonas que você fez, né, do Rio, que eu acho isso muito legal, de a pessoa tá fazendo a mesma ação, então pode ter 2 pessoas correndo a maratona, a Titi do passado e a Titi de agora, fazendo a mesma maratona, mas a partir de perspectivas totalmente diferentes, que dentro de você tava totalmente diferente, quem tava vendo de fora era isso, era a Titi correndo. Mas que dentro de você, em um momento, estava sendo uma compensação, estava sendo igual você falou, uma automutilação mesmo. Um lugar, estava em um lugar ruim da sua vida, e que hoje em dia foi num lugar que depois você vai contar para os nossos ouvintes, mas de estar correndo sem relógio, estar feliz, estar super conectada com você mesma, de um jeito de estar respeitando o seu corpo. Que é isso, você pode estar fazendo exercício porque você odeia o seu corpo, para mutilar o seu corpo, ou pode estar fazendo por honrar o seu corpo, por agradecer pela saúde, por tudo que o seu corpo tá conseguindo fazer esse desafio, né? E que a comida entra como essa energia. Exatamente. Não, e assim, do transtorno, essas coisas, que eu acho que, né, aproveitando até o podcast, se você tá sentindo vergonha de comer na frente das pessoas, só pensa nisso, só faz exercício por conta disso, isso não é um comportamento normal. É que na minha época, lá de uma escola que eu estudava dos 3 aos 15 anos, era normal. E eu acho que esse que é o ponto. As pessoas incentivam sem saber o que isso está sendo. Então é isso, nossa, você fez isso, parabéns, emagreceu. E aí dentro da pessoa ela vai... são esses chamam fatores mantenedores, que vão te mantendo nesse transtorno. E falando, meu Deus, agora que eu emagreci, eu ganhei isso, eu sou aquilo. Então esse medo de engordar, esse pavor de engordar, e de se isolando, né? Sim, exatamente. E aí, como isso era muito normal, e essa coisa que eu te falei de acostumar a agressão, na primeira maratona que eu fiz de 2022. Então, assim, eu tava começando a entender, né? Porque, enfim, não precisa ser 880, eu me conheço, mas falar é tão diferente de incorporar. Sim, claro. Porque, assim, eu acho que é um processo. Até hoje eu tô aprendendo, sabe? Então, eu acho que, assim, e essa relação, desculpa te cortar, mas essa relação a gente vai construindo diariamente, exatamente, né? É uma construção diária, é isso. Então, voltando para a agressão, na maratona do Rio de Janeiro de 2022, eu tinha feito o ciclo perfeito, ok, 2 semanas para prova canelite. Aí eu falei, qual que seria o certo? Parar, esperar, conserta, desculpa, sei que você vai perder a inscrição, joga pro próximo ano, resolva. Não, na época do triatlon já estava acostumada a treinar com analgésico. Fiz a mesma coisa em 2022, porque eu tava, não vou mentir, me frustrei. Tô me dedicando até agora, últimas 2 semanas, fiz a base de analgésico, assim, minha perna travou no quilômetro 19, porque é isso, o corpo ele vai, treinar para uma maratona já é estressante, aí o seu corpo já deu aquele sinal, aí você quer atravessar ele, não tem milagre. Porque daí é isso, eu acho que o transtorno alimentar é uma briga com o próprio corpo. E não um transtorno alimentar, mas uma relação. Porque é isso, no esporte, por um lado, é importante, ele te tira da zona de conforto, você tá constantemente saindo dessa zona de conforto. Mas abaixo de tudo tem que ser esse respeito pelo corpo, né? Mas como a cabeça vai indo, você esquece que é um corpo que depois... E aí como foi? Travou no 19 tinha até o 42. Então nem dá pra você falar, ai, tá chegando. Não, aí
foi um negócio, assim, porque eu acho que eu tava com tanta sede de me tornar uma maratonista, porque foi a minha primeira vez. Justo. E aí eu E tem o rótulo também, exatamente, e tem o rótulo, e tem o negócio do no pain, no gain. Não, a dor é temporária, a medalha Hoje em dia eu falo muito, gente, para com isso. Mas é isso, são os fatores mantenedores que você falou, que no esporte é isso, tá doendo, tá fazendo certo, continua, que é isso aí, gente, calma, sabe? Tem um limite. E aí, nossa, eu terminei, eu fiquei 2 semanas sem poder correr, porque eu tive que tratar. Foi assim, sofri muito, tava lá com minha medalha, acabei a maratona? Acabei, mas tava assim, estrupiada, era bike, chega, aí eu, enfim, passei por isso, falei, não, eu vou ter que refazer, porque eu gosto de correr, eu pensei nisso, eu gosto de correr, eu não quero ter essa memória de asfalto dessa forma. Aí eu falei, bom, deixa eu, né, dar esse tempo de estruturar, de fortalecer, porque é isso, na medida em que você vai aumentando a quilometragem, você precisa ter uma compensação que é positiva nessa forma do músculo, porque você precisa estruturar o seu corpo para aguentar o impacto. E eu acho que esse que é o ponto, né, que é uma construção e tem que ter paciência nesse processo. Não tem jeito. Não tem como você passar por cima. Então, o que é isso? Você é atleta, porque é atleta. Quem faz 42, 60, 55 quilômetros é atleta, sim, de alto rendimento. O extremo que você coloca o seu corpo é um extremo muito extremo que você precisa dar essa base, que além da comida é o fortalecimento, tem toda uma preparação que precisa ter paciência, que precisa ter tempo. Então eu vejo muitas pessoas isso, que, acabou de começar a correr, começou a correr esse ano e já tá querendo fazer maratona, meia maratona, porque tá na moda e todo mundo... Não, são anos de preparação, não é? Exatamente. No triatlon você vê muito isso também. A pessoa nem sabe o que é olímpico. Tá lá, não, quero fazer 70.3. Você sabe por que se chama 70.3? Pra começar. Pra fazer a tatuagem. Então, assim, a gente tá zombando aqui, mas é verdade. Porque, assim, a sua mente pode estar querendo correr o topo do Himalaia. A sua perna vai falar, querido, não, hoje não. Ou então sem ter essa comida, né? Sem ter essa preparação. Exatamente. E no triatlon você sentia isso um pouco também? Nossa, eu entrei lá, tô zombando, eu era essa pessoa. Entrei, quero fazer a tatuagem, 70.3. Ah, não, mas também tem 70.3, não é o full. Então, assim, você entende que, assim, uma vez que você chega no núcleo, você vai vendo que dentro do núcleo você sempre requisito. E eu acho que isso também é muito em relação ao corpo, né? Como é a busca do transtorno alimentar também. Não, fazer triatlon não tá bom, tem que fazer o olímpico, tem que fazer esse, tem que fazer aquele, tem que fazer aquele. E é isso, uma corrida não, então vamos diminuir o tempo, 5, 10, 21, 42. E aí você vai indo, mas se você não para e pensa... Uma coisa que eu faço nas minhas corridas, falo para os meus pacientes fazerem, antes da corrida escreve qual que é o seu objetivo, sabe, se conecta com você mesmo, sabe, de por que você tá lá, como foi essa preparação. Porque às vezes a gente vai se perdendo indo o corpo que o outro quer, o corpo que tá na moda, quanto mais magro melhor. Não, agora tem que ter bunda e tem que ter peito. Não, agora... E vai mudando. E a gente esquece que é um corpo, que é essa carcaça que a gente vai viver, né? Que é o que mantém a gente vivo. E outra, que você não precisa querer isso. Exato. Tipo, uma coisa, eu faço alimentação intuitiva hoje. Sim. Só que assim, eu faço ela hoje porque antes era ou macros, ou uma que não podia misturar carboidrato e proteína. Gente, juro, eu acho que eu já fiz tanta coisa. Ou era pesar. E aí são tantas regras que você não entende. Isso. Exato. E eu não preciso querer isso. Eu não preciso. Se eu tô correndo, quando vai fazer major? Mano, eu não quero fazer major. Eu quero correr no Ibirapuera pra sempre. Ótimo. Faz sentido pra você? Perfeito. Então, eu acho que... Porque é isso. Eu sinto que às vezes a gente tá numa sociedade... Não sei se a história explica, só que assim, é o sacrifício, é a dor, aí você tem legitimidade. Quanto mais, melhor, né? Então é isso, não pode estar suficiente, tem que estar trabalhando cada vez mais, quem tá trabalhando mais, quem tá fazendo mais. E o ponto é, vamos aproveitar o agora, pensar no que você tá conseguindo. Exato. Mas enfim, voltando pra outra, me conta como que foi a maratona desse ano que você fez, como que foi essa... Porque eu acho que esse que é o ponto, que sem você porque a saúde, a gente não tem que pensar só nessa saúde física, a gente tem que pensar nessa saúde mental, nessa saúde social, nessa saúde espiritual.
como a pessoa tá se sentindo. Então eu vejo que tem muitas pessoas que falam, nossa, essa pessoa é atleta, é muito saudável. Nossa, o corpo dessa pessoa é muito saudável. Mas se você vai parar pra pensar, a pessoa tá nessa automutilação com ela mesma. Isso não é saúde. E a nossa sociedade vai estimulando, porque não, pra ser saudável tem que ser essa regra. Tem que estar pesando a comida, tem que ser esse estereótipo. E é esse o ponto que não necessariamente é saúde. E que a pessoa pode estar fazendo o mesmo estímulo, o mesmo exercício, e tá sendo saudável ou não. Que é o seu exemplo. Você fez uma maratona, mas conta como foi esse outro ciclo, sem analgésico, com paciência, com essa alimentação intuitiva. Como foi essa diferença, assim? Então, primeiro, eu acho que, assim, de tudo, deu tempo né, Valentina, amadurecer, entender o que eu quero. Muita terapia, né? Não, que é outra base muito importante. Muita terapia, entendi. E eu falei, vamos ver mesmo se isso realmente rola, assim, vou respeitar o meu corpo, porque eu percebi coisas em mim, né? Então eu entendo que quando eu tenho muito contato com asfalto, machuca, já tive várias lesões, assim, por conta do contato, que ele acaba sendo, né? Mais impacto no asfalto. Eu falei, bom, eu vou testar nesse ciclo de maratona, eu vou ficar mais na terra, não vou usar analgésico. Eu falei, não, porque assim, é isso. Você começa assim, não, eu não vou usar analgésico. Aí você começa a ver que você tá começando a sentir dor. Aí você fica, puta, eu acho que talvez precise. Aí eu falei, não vou deixar eu chegar nesse ponto. Porque eu vou respeitar. Vai aparecer a dor no tornozelo, que eu inclusive tive. Falei, escrevi pro meu treinador. Olha, vamos recalcular a rota, porque tá sentindo isso. Então, assim, você começa a perceber também que, puta, então faz sentido eu ter um treinador, né? Porque a planilha, ela não vai ser produzida, impressa, cola na parede e vai seguir isso. Não, tem uma comunicação com o seu treinador. Independentemente dele ser presencial ou online. Você tem que E olha isso que legal, Titi, que talvez a vozinha do transtorno que falava, não, você vai, independente se doer ou não. E que você tinha um objetivo, mas que você pode recalcular essa rota. Exatamente. Eu falo que é igual o Waze, assim, você tem um caminho. Meu, se tem uma obra, sei lá, ele recalcula. Então a gente pode ser flexível. E você chega. Exato, você chega de uma forma diferente, respeitando o corpo. Exatamente. Porque eu acho que às vezes o transtorno alimentar é muito rígido, é muito esse 8 ou 80 que a gente tava falando. Do tudo ou nada. Então, ou eu vou fazer o caminho perfeito, que eu já tinha falado antes, que tá na planilha, ou então não. Então, vou jogar tudo pro alto, não vale, aí eu sou uma fracassada, que eu acho que, imagino que o transtorno falou essa vozinha. A vozinha do transtorno falou sobre isso. Porque é isso, eu acho que é isso, ao longo da vida vai estar lá. Eu sou uma pessoa extremamente bipolar. Sim. Eu sinto dificuldade de, não, hoje é dia off, hoje... Foi uma coisa que eu tive que aprender. Não, a pessoa não vai estar na minha frente. Eu tenho o meu treino, eu tenho que olhar pra mim. E aí, olha que legal, que você consegue ter essa maturidade, esse autoconhecimento depois de terapia, depois de ter passado por todo esse processo de falar, ei, transtorno alimentar, você não me comanda mais. Então, como que a gente vai fazer? Você tá falando pra eu fazer isso, mas hoje eu quero ser diferente. Hoje eu vou respeitar o meu corpo, que às vezes pode ser difícil, mas que o corpo agradece e você tem uma relação de poder descansar no dia off, né? Eu tenho uma vida, eu treino na parte da manhã, só. Assim, eu sou Titi treinando 1, 2 horas na parte da manhã, do resto eu trabalho. Gente, claro, entendeu? Não tem como você seguir uma coisa... Então, assim, essa prova foi muito legal, porque é isso. Aí não usou analgésico, não precisei usar analgésico. Conseguiu respeitar e fazer novas rotas. Várias vezes, porque teve dor no tornozelo, teve dor no joelho. Gente, porque assim, não vou mentir, não vou chegar aqui e falar, gente, vocês não vão não sentir dor. Não tô mentindo. Porque esse é o ponto, né? Existe. É um estresse muito grande pro corpo. Mas o ponto é o como você vai lidar com isso. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. O esporte é um lugar de competitividade. Mas que o como... Porque também a gente não pode ser... então o esporte é proibido. Ninguém mais pode competir. E só... Não, o como você vai lidar com isso é o ponto principal, né? Isso. E aí, de novo, fugindo do 880. Porque você vê, quando a gente começa a conversar aqui, tipo, gente, pode recalcular a rota. A gente volta pro... Você entende, gente? Pode recalcular a rota, porque não é isso ou aquilo. Isso. Tem muito... Entre 8 e 80 tem muitas opções. Exatamente. E aí,
foi e fazer essa prova sem relógio foi ótimo, porque assim, eu percebi que agora... Aí você fez sem relógio, como foi? Não, sem relógio, chorei, como sempre, porque é isso, emociona, porque querendo ou não, são reivindicações que eu quero, quando eu falo que eu quero treinar para distâncias longas, é porque eu quero não sair no final de semana, eu quero dormir cedo, então assim, são escolhas minhas, e aí você começa a reviver tudo isso na largada, junto com outras histórias que estão lá com você, que você nem imagina quais são. Então você vê essa grandeza do esporte, que era aquilo que você falou inicialmente. Embora a corrida ela seja individual, ela tem um jeito de unir em um único ponto várias histórias. Sim, nossa, juro, eu também fiquei emocionada de novo, porque são histórias. Né? São histórias. E é isso, cada pessoa, eu acho que a prova, esse dia, é toda uma resposta de tudo que você viveu, de toda essa preparação de altos e baixos, tudo que você viveu pra chegar lá. E aí você vai estar vivendo isso com o seu corpo, com você mesma, com as pessoas que estão do seu lado, com o Rio de Janeiro, né? Que vamos combinar aqui, uma energia maravilhosa. Não, foi. E fora, assim, lutas suas que também não precisam estar atreladas ao esporte. Sim, claro. Então, assim, não vou negar, sabe? Então, essa questão do transtorno alimentar, um bullying meu que eu sofri lá nessa outra escola também, que eu vejo, sabe? Não, eu tenho força, eu consigo, no meu jeito, da forma com que eu montei os meus bloquinhos, eu consigo chegar no mesmo lugar que o atleta de elite que fez em 1h50, enfim, vai chegar também. E que é isso, que é atleta igual, exato, que cada pessoa tem o seu caminho, e é isso que eu acredito muito, a sua história. Então, que um trauma que você sofreu na infância tá dentro de você até hoje, porque é tudo que você foi vivendo na sua vida, e que no esporte, a gente, não só no esporte, mas no dia a dia, nas escolhas do dia a dia, diz sobre você. Exatamente. Então, o que a gente estava falando antes, desse trabalho humanizado, é uma pessoa, é uma vida, que o carboidrato, o pão não é só um carboidrato, é todo isso que eu falei nos outros episódios, é o caminho do alimento até chegar até lá, é o caminho da pessoa para estar escolhendo. Hoje eu quero isso. E aí, até vindo nessa questão das escolhas alimentares, como é ter uma alimentação intuitiva? Como que você se percebe hoje em dia, percebendo, hoje eu quero comer isso, hoje eu quero comer aquilo? É muito estranho, né? É esquisito, porque é isso. É uma liberdade que talvez durante muitos anos você não teve. E assim, com o ciclo de treino, você percebe, pelo menos eu, né? Eu percebo que assim, quando eu começo a chegar nos picos, eu começo a ter fome, que assim, gente, não é normal isso. Só que assim, é normal. De poder escutar esse corpo, né? Exato, exatamente. E aí, tô comendo muito mais do que o normal pra mim. Sim. Só que você começa a repensar. Bom, Valentina, então vamos lá, repensa. Você tá fechando 60 quilômetros por semana. Você tá, né, fazendo musculação com peso, aumentou o peso. Gente, essas mudanças, se a pessoa começa, por exemplo, só incluir uma caminhada a mais no dia, já vai fazer um efeito. E aí, eu trabalho muito isso com os meus pacientes, porque deles estarem conectados com a fome. Porque o transtorno fala, não, você não pode ter fome, quanto menos fome você tiver, melhor. Ter fome é uma... Eu acho que a nossa sociedade ensina isso. Fome é uma coisa ruim. Quanto menos... Estratégias para não ter fome, né? Toma água, chiclete, tudo, né? Como não ter fome. Mas o ponto é igual você falar, como não ter vontade de fazer xixi. A fome é um sinal fisiológico. Se você trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, você tá pedindo pro seu corpo fazer muita coisa, então você precisa de muita energia. Se você está acrescentando um treino, já vai aumentar essa fome. Se você está acrescentando um treino para uma maratona, aumenta essa fome. E é importante respeitar o corpo para não ter lesão, para não se lesionar, para não... Fora isso, exatamente. Sono, inclusive, claro. Assim, o treino... É isso, o treino ele não é só literalmente aquilo que você faz na esteira, na pista. Ele tá relacionado ao sono, estresse. É o corpo como um todo, né? Tem vários pacientes que falam, não, à noite eu não preciso comer tanto. Não, mas você tá dormindo, mas seu corpo tá lá funcionando, sabe? Exatamente. E fazer toda essa maratona sem relógio foi sabe assim, como se eu estivesse percorrendo a minha vida. Porque eu sinto isso, você acaba, eu pelo menos, faz tanta coisa na minha cabeça, tipo, é muito engraçado, porque eu falo que a corrida, ao mesmo tempo que eu não tô pensando em nada, eu tô pensando em tudo ao mesmo tempo. Porque é isso,
durante esses 42 quilômetros, você com você. Exatamente. E eu finalmente poder tirar o relógio e falar, porque assim, é isso, eu não corro pelo tempo, eu não corro, né, contraditório, eu tô no Rio de Janeiro fazendo uma prova, mas assim, se não tivesse prova, eu estaria, entendeu? E olha isso que legal, você pode estar numa prova no Rio de Janeiro, sem estar bitolada no tempo, no número, na estética, no corpo perfeito, você tava literalmente pensando em você, na sua história, nos seus traumas, no sol, em como você tava, e ressignificando algo. E é um peso que você tira das costas, porque assim, é uma coisa, a sociedade, ela acaba, né, exigindo, sei lá, com 30 anos você precisa fazer, né, a escadinha da vida, sai da escola, faculdade, sai da faculdade, fez mestrado, vai pra doutorado, teve um filho, teve 2 filhos. Essas regras. E aí você trazer isso pro esporte, quando você entrou pra ser o seu lazer. E era isso que eu tava falando no comecinho do episódio. Quando você era criança, era isso, era brincar no parquinho com um amigo, era brincar de pega-pega. Quando que isso se perdeu? Ao longo do tempo foi o pega-pega, a educação física. Foi virando uma pressão, ou tenho que quantas calorias eu vou queimar na esteira pra poder comer. Quando que a comida virou um número? Quando que a comida virou isso, sabe? Mas assim, eu acho que eu sinto que por que foi tanto, né? Foi um esforço eu fazer tudo isso. Por que foi um esforço? Porque a gente tá habituado a isso, a tá aqui. É isso. Tava falando nos outros episódios, inclusive foi no episódio com a Laura, que a gente tava falando que era meio remar contra a maré. Porque você entra nessa maré do esporte, ou não só do esporte, mas isso da alimentação. Acho que é isso, quando você começa a pensar, nossa, os alimentos têm nutrientes, então vou começar a cuidar da minha alimentação. Você começa a entrar numa bola de neve, que é isso, então precisa ser o mais perfeito possível, antioxidantes, isso, aquilo. Ou então a maré do esporte, essa bola de neve, se eu vou fazer isso, então eu tenho que fazer isso. E é meio remar contra a maré, não, eu posso estar aqui, mas eu posso ter uma preparação respeitando o meu corpo, que são coisas básicas, que as pessoas estão esquecendo, né? É muito difícil, porque assim, no fim, a gente pode resumir tudo isso com, gente, o que você quer? Exato. E é isso, o que você quer? Tá, eu quero isso. O que eu preciso pra isso? Então eu preciso, antes de tudo, de pessoas que entendem. Pra me dar esse caminho, né? Porque senão eu acho que isso que você trouxe, ter um preparador físico, ou então de ter uma nutricionista de falar, você precisa comer isso. Então vamos juntas. Porque também eu não acredito que tem que ser o profissional dando essa regra pra pessoa obedecer. Não, é um parceiro, uma construção, pra dar a mão e falar, vamos pra esse sonho junto. Quanto tempo a gente precisa? E tá respeitando e você tá conhecendo seu corpo. Não é porque a pessoa é nutricionista, é preparador físico, é psicóloga, é o que é. Não! Você tá, isso faz sentido pra mim, isso não. Não olhar o que o outro tá falando como regra, né? Sim, exato. Porque é isso, você aprende como é o processo. Porque você me traz a informação, eu vou separar aquilo que faz sentido pra mim e aquilo que não faz sentido pra mim. Exato. Por isso que assim, também... O que você vai se sentir bem fazendo, né? Isso. E aí a pessoa começa a querer ter a rotina da influenciadora que mora a 500 metros do clube, que trabalha online. Gente, não dá. Não vai. Você vai ter o seu caminho. E é isso. E aí a gente vai parar pra pensar que talvez essa influenciadora tá postando 15 segundos da vida dela, tá postando uma parcela que talvez ela nem esteja saudável. Exatamente. E hoje em dia a gente vê que é isso. O que é essa saúde, né? Então ela tá ganhando dinheiro a partir disso, tá virando trabalho, tá virando... Mas aí você tá se comparando com algo que nem é real. Não, e também não faz nem é saudável. Exato, e não é quem você quer ser, não é o que você quer. Exatamente. E que vai adoecendo também. Exato. Que eu acho que é isso, no esporte tem muito essa comparação, mas como é importante perceber que existe uma forma de não ser igual a todo mundo, de poder se diferenciar de tudo isso. E outra, assim, no final das contas, você tá construindo uma coisa que é pra você, que ninguém vai tirar de você. Claro. Sabe? Então, eu acho que é importante a gente ter cuidado quando a gente tá cultivando esses bons hábitos. Que é isso, se você tá fazendo uma coisa que inicialmente já não faz sentido pra você, por exemplo, correr, você não precisa... Gente, tem natação, tem surf, tem futebol, tem assim... lutas, tem tanta coisa. E é isso que eu falo pros pacientes, assim, movimento é importante. Quando a gente pensa em saúde, movimentar o corpo, você falou, senão a gente vai ficar sentado o dia todo. Sim. É um fator muito importante da vida. Sedentarismo é fator de risco de muitas doenças.
Mas aí o ponto é como fazer isso ser sustentável. O primeiro ponto é gostar. Ser uma prática gostosa, ser um momento gostoso. Porque se não tá sendo, ai não, pra ter o corpo X, Y, Z, pro casamento que eu vou ter, depois que passar o casamento, você vai parar. E tem que ser algo até o último dia da sua vida. Essa relação com a comida, com o exercício, tem que ser algo gostoso. E eu acho que esse que é o ponto. Tem alguns dias que você acorda com preguiça? Nossa, lógico. E esse é o ponto. Lógico, tem a preguiça, mas exato. você tem um compromisso com você mesma, com esse seu sonho. Eu acho que esse ponto de cuidar do corpo, de perceber. Eu acho que quando a gente pensa nessa funcionalidade do corpo, de vou estar fazendo esse agachamento, essa cadeira extensora, porque eu quero ter um músculo para quando eu for velhinha, eu conseguir fazer xixi sozinha sem precisar de andador. Quero ter músculo na perna para conseguir conhecer, viajar sem ter dor, sabe? E eu acho que o esporte mostra essa função do corpo. Exatamente. Não, mostra essa função do corpo e assim, ele também... Só que eu acho que assim, você precisa enxergar isso. Claro. Porque assim, a sociedade inteira tá postergando essa velhice que, gente, vai chegar. Assim, nossa, independentemente do tanto de colágeno, você pode injetar 1 tonelada de colágeno em você. Vai chegar. É humano. Exatamente. Então, eu acho que nós também, com essa função, né, de estarmos remando contra a maré, que inclusive é muito difícil, mesmo com rede social, é difícil a pessoa querer entender isso, querer entender que, olha, você vai ter preguiça, mas não tem problema. Olha, você tá querendo correr, mas talvez você não vá chegar porque no peso. Porque a blogueira, assim, não vai falar sobre a preguiça, entendeu? Vai só postar lá, check, feito do dia, né? Tá pago. Exato. E que é isso? Se a gente for até pensar nesse tá pago, é isso, tá pago o quê? É uma compensação, sabe? A gente já começa a entender onde tá entrando isso na vida da pessoa. Mas, enfim, eu acho que um ponto muito legal também de contar, Titi, é esse seu aplicativo, que é um baita de um projeto, porque por ter tido toda essa história com o esporte, não só tá aqui, tá nas redes sociais, compartilhando essa rotina real de uma atleta que é advogada e que tem uma vida além do esporte, mostrar essa preguiça, mostrar a realidade humana, que hoje em dia a gente não tem isso nas redes sociais, então você se compara com pessoas que não são reais, porque a pessoa foi criando essa máscara, né? E ela tá se pressionando. A gente não sabe, a gente sabe o que tá postado. E que talvez esteja sendo uma máscara que ela tá se colocando numa pressão que precisa ser assim, né? Exatamente. E aí por isso que eu gosto muito das redes sociais da Titi, porque ela mostra a realidade. Eu tô treinando, eu tô acordando cedo, eu tô com sono, mas eu vou, porque é um compromisso com o meu corpo, é o que eu quero, e depois ao longo do dia isso vai me fazer bem. Lembrar desses benefícios de estar cuidando de você. E só você pode fazer por você. E se eu quiser dormir um pouco a mais, eu vou dormir e recalcular a rota. Exato. E é isso, de poder recalcular, de poder entender quando que eu vou respeitar, porque daí eu acho que, de novo, o 8 ou 80. Sim. Porque senão fica, não, então eu tô com preguiça, então eu vou ficar 2 semanas inteiras porque tá friozinho, então eu tô de TPM, então... Não! Se tá de TPM, então vamos fazer um yoga. Vamos então, ao invés de... dentro, não correr fora. É isso, vamos fazer... Tudo bem, ter esse horário... Eu sempre falo isso para os pacientes. Todo dia? Não, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana. Final de semana tem mais tempo. Exato. Chama uma amiga. Não, hoje eu tô muito cansada. Então tá, ao invés de 1 hora, faz meia hora, mas faz um alongamento no corpo. Você pode recalcular. E normalizar o recomeço. Sim. A gente é tão... E essa flexibilização, né? Não precisa ser, ou eu vou até o Ibirapuera e tenho que correr os 10 quilômetros das 5 da manhã às 6, senão não pode. Não, pode ser menos, pode ser em casa, pode andar no meio da corrida, você pode respeitar, parar, beber água, sabe? Coisas básicas. Sim, exatamente. Que nas redes sociais a gente não vê. Sim, e a Move, ela surgiu muito assim, porque assim, começou com uma página do Instagram, em que eu pensei, bom, vou ficar lendo o que eu quero falar pra mim e o que eu quero que incorpore dentro de mim, porque é isso, não adianta você falar, você precisa entender. Você tá entendendo o que você tá falando? Sim, sim. Aí eu comecei a fazer post, era só post mesmo, o nome inclusive era Mob3_BR, era mais teatro, que eu ainda
né, tava começando a entender sobre essa competitividade tóxica que eu tinha. E aí você começou a compartilhar a rotina do triatlo. Isso, exatamente. E fazendo esses posts, já saindo um pouco nessa coisa de, gente, o que faz sentido pra você? Você não precisa, né, enfim, seguir a regra. Exatamente. E aí eu comecei, enfim, comecei a trabalhar, comecei a ganhar mais, estava juntando pro meu apartamento. E eu acho que eu pensei assim, eu tenho, na época, né, eu tenho 26 anos, tô morando com minha mãe. Beleza, eu ainda tô muito segura aqui. Sim. Aí eu pensei, porque eu tinha pensado já na Move como aplicativo faz um tempo, eu até tinha meu caderninho, e na minha época do estágio, em 2019, acho, eu tava inclusive falando com minha amiga Bianca, que me ajudou nesse início desse aplicativo. Então, assim, sempre esteve aqui dentro, mas, assim, o mundo de aplicativo é uma coisa totalmente diferente e é custoso. Então, eu tive que meio que ter um preparo, mas era mais um rascunho ainda no caderno. Sim. Aí juntou isso que eu tinha chego num preço bom pra morar sozinha, e aí aquilo tava coçando, sabe? Tipo, eu acho que eu quero deixar alguma coisa no mundo. Sim. E assim, sem pensar em lucro, eu quero assim, projetar um negócio que eu tenho anotado no meu caderninho há sei lá quantos anos, e eu quero jogar ele no mundo pra ver e também trazer, porque no direito eu entendi que, né, socialmente falando, o esporte ele é muito poderoso e, de novo, ele é bivalente, porque assim, você vê que ele pode ser usado pro bem, então a inserção, né, uma ferramenta de inserção social, estimular, tirar muitas pessoas da miséria e colocá-las em, jogar em competição, atletismo, só que também, se você pega mais o lado político, por exemplo, Hitler usou as Olimpíadas para querer comprovar que a raça ariana era superior. Então você vê que ele também tem esse lado negativo. Aí eu falei, eu acho que é importante eu vou pegar essa parte da ferramenta da inserção social e vou jogar, vou colocar treinos com profissionais que me ajudaram a superar todos o transtorno alimentar, que é a nutricionista Tânia, o que me ensinaram a planilha de treino, então consegui pegar alguns profissionais que me ajudaram nisso. E eu também coloquei a parte da doação, para reforçar essa parte positiva do esporte, da ferramenta de inserção social. E eu, assim, sabe quando você conseguir pegar um papel, desenhar aquilo que eu queria e joguei pro mundo? E olha isso que incrível, você pegou uma dor sua, muito intensa, pegou essa ferramenta que te ajudou a sair dessa dor, que conseguiu ressignificar o esporte na sua vida e pegou todo o seu dinheiro guardado e investiu num baita projeto que é a Move, que é esse aplicativo que tem, como eu posso dizer, o passo a passo desse processo de como a pessoa pode fazer exercício físico e a pessoa, na verdade, todos os corpos. Eu acho que esse é um ponto muito legal do aplicativo. É gratuito, então como entra nesse lugar de trazer e tem isso, todos os níveis. Então uma pessoa que quer começar a correr tem o passo a passo. E eu acho muito, muito, muito incrível, de verdade, assim. Eu acho que você entende muito, né? Porque assim, quando você tem um propósito, muda. E é exatamente isso, pegar uma dor sua, que você consegue sentir e tentar, pelo menos, transmitir pro outro pra falar, olha, eu sei o que você tá sentindo. Eu passei por alguma coisa aí que você tá sentindo, só que a gente consegue sair disso. Só que é isso, com a ajuda de profissionais. Reconhecer também os profissionais, porque não são todos os profissionais que, enfim, a gente tem as questões. Mas eu acho isso importante, sabe? Porque quando você pega uma dor sua e torna ela pública, você abraça a pessoa que não tem coragem de chegar pra frente e falar, olha, eu tô sofrendo isso há um tempo e eu quero ajuda. Não tem problema, você pode pedir ajuda. E tem pessoas tão incríveis como você, por exemplo, que tá aí fazendo a diferença. Porque, gente, é necessário, ainda mais nos dias de hoje. Fico muito feliz, Titi, de verdade, da gente ter se reencontrado. E querendo ou não, é isso, também é o esporte unindo a gente, todo esse lugar de estar enxergando o mundo de uma forma diferente. Porque é isso, eu acho que o mundo tá tão quadrado que quando você começa a expandir, não é só isso, sabe? Não é só essa pontinha do iceberg, tem muitas outras coisas nessa escolha alimentar.
não é só lá tá postando, não é só tatuagem, uma fotinha, uma medalha. Não, tem um processo. Como que foi? Da onde você tá vindo dessa questão social, sabe? De poder... Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo. E aí eu acho que uma coisa que eu acho muito legal, que é isso, que tem até uma parte para pessoas de cadeirantes. Então, de como qualquer corpo precisa fazer exercício físico. E precisa gostar. E pode gostar. E aí, conta um pouquinho disso. Eu acho que, pra gente encerrar a conversa, eu queria, mais uma vez, te agradecer muito pela conversa, por ter contado, por ter se aberto aqui, por ter... Enfim, te acho incrível o seu projeto. Você sabe. E é isso, de deixar uma mensagem final, porque eu acho que tem muitas pessoas que ficam... idealizando muito o esporte. Então, de perceber, não, eu não tenho o corpo de uma ultramaratonista. Eu, ultramaratona, jamais. Maratona, nunca. Correr, não, nunca nem corri 1 quilômetro. E eu acho que é isso, de você, sendo uma atleta, de ter passado por tudo isso, poder deixar uma mensagem de como que é possível não só fazer qualquer pessoa com qualquer corpo, mas também ressignificar que existe um fim do túnel, porque às vezes a gente tá tão... Enfim... Sufoca, né? É muito difícil. A dica que eu, assim, primeiro de tudo, eu acho que se você tá passando por qualquer coisa, busca ajuda e não busca ajuda na internet com aquela influenciadora que te faz se sentir mal depois que você consome os conteúdos dela, porque não é normal. Então, assim, a primeira coisa de tudo é buscar ajuda e segundo é se escuta. A pessoa que mais sabe o que é o melhor pra você vai sempre ser você. O seu corpo, ele vai conversar com você, seu corpo, ele vai te dar sinais. E não fica achando, não fica criando essa realidade de que você precisa antes ter um corpo pra fazer alguma coisa. Não, você é capaz de... Juro, eu te prometo, se você tentar, tenta, se dá alguns meses, não dias, dá alguns meses de uma constância, de recálculos de rota que são necessários, aí você me conta onde você vai chegar. Se você realmente agarra nos sonhos e você segue e com comprometimento com as pessoas certas do seu lado, você vai muito longe. E assim, eu sou um exemplo disso, porque eu não sou rápida. E eu consegui fazer as minhas coisas, entendeu? E Titi, se você pudesse dar uma dica, assim, o que você sente quando você começou, assim, e de perceber isso, que mesmo não sendo rápido, é uma distância muito grande. É uma conquista muito grande. Sendo rápido ou não. Eu acho que... Eu lembro que eu vi que eu acho que 1% da população é maratonista. Você é ultramaratonista. Então tá entendendo que é uma coisa... Que é isso, é possível. Mas eu consegui quando eu consegui. Assim, eu cheguei nesse ponto quando eu alinhei corpo e mente. Respeitando o seu corpo. Eu acho que esse é o ponto mais legal, sabe? De poder ter uma história por trás de tudo isso. E antes de tudo, de ter... de entender que qualquer corpo pode. E me conta um pouquinho disso, sobre como foi perceber isso no aplicativo e poder abraçar essa diversidade de corpos. Eu acho muito legal o seu layout e tudo, que é isso, tem muitas pessoas de jeitos diferentes, de corpos diferentes, e não tem que ter esse padrão de ser magro, e que muitas vezes não é nem saudável. Eu acho que as pessoas atrelam magreza com saúde, não necessariamente é saúde, sabe? É que vindo também de uma sociedade que só liga pra aparência, é tão difícil você, né, entrar dentro e ver o que realmente é benéfico e o que não é. Sim. Então, se afasta de coisa de aparência, vê o que é o bruto, o que tá lá dentro, o que realmente é válido. E é isso, com o aplicativo ele mostra isso, porque as pessoas que estão lá, elas são... Vai ver o currículo de atividade física, assim, elas são incríveis. E mães, ex-atleta Ironman, tem a Tânia também, que ela fez um monte de coisa já, e todo mundo tem um corpo diferente. Ninguém é um profissional saradão tudo bem, não é? Exato. São tantas pessoas diferentes. De humanizar os profissionais e humanizar as pessoas que estão fazendo. Então, é isso. Se você está escutando a gente, baixa o aplicativo, começa, se desafia de colocar esses 3 meses, se entregar com esse propósito.
chamar pessoas para fazer com você, então vai lá e chama uma é. amiga, um amigo, um namorado. E eu acho que essa é a nossa dica, né? De não olhar o micro, olhar esse macro, esse Exatamente, significado maior que isso. pode ter. É, Qualquer movimento do corpo. isso. E duas coisas que eu gosto de falar também pra gente encerrar. Sim. 1% todo dia Tá. basta, Sim. você vai chegar no 100%. Sim. E o simples funciona. É. Então, assim, não precisa... tênis de placa, tênis... Gente, pelo amor de Deus, pega fortalece a panturrilha antes de comprar o tênis de placa, entendeu? Come um arroz e feijão e bife antes de comprar os gel de 14 reais. Que é esse básico. Não, a pessoa vai lá e gasta tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. E aí, às vezes, o básico, que pode ser uma banana, um arroz e feijão, que é essa energia real. Uma última coisinha que a gente esqueceu de falar, que eu acho que era um dos tópicos muito importantes. Me conta da alimentação da outra maratona. Como foi isso? De sair da só não podia carboidrato, saiu da tapioca, depois conseguiu o pão francês, e aí hoje em dia... Não, aí hoje em dia nas trilhas é bisnaguinha com salame, azeitona, Snickers, gente. Tipo assim... Coca-Cola, porque sem esse é o gás, ponto. Uma pessoa que entende que os alimentos são nutrientes, é isso. Eu vejo tantas pessoas, não, eu preciso da cápsula do sal, do sódio. E aí eu preciso do gelzinho de carboidrato, mas só pode ser dessa marca, porque é a marca que a blogueira usa, e aí tem o cupom. Exato. E o que acontece? Por que a Coca-Cola é tão proibida? Porque é rica em carboidrato e é rica em sódio. Não é exatamente isso que as pessoas estão suplementando, mas a Coca-Cola custa R$2. Exatamente, o gel 14. E que aí tem o status do gel, tem o status, isso, né? Que é isso, que quem faz uma ultramaratona tá lá com um pãozinho com salame, azeitona, uma Coca-Cola, e que como isso te ajudou nessa cura do transtorno alimentar. Não, mas porque assim, se você não tá se alimentando e constantemente com uma inteligência também, né? Porque tem toda uma lógica por trás, você não vai passar, entendeu? Na hora não vai dar certo. Então, a alimentação acabou sendo intuitiva nesse ponto também, e a alimentação disso, do simples, funciona, porque é uma bisnaga com salame, é uma azeitona, é uma Coca-Cola, uma barra de chocolate que vai te dar essa energia também, né? Conseguiram mesmo completar lá os e é isso, conseguiu dar essa energia pro seu corpo. Exatamente. Fazer esse seu sonho, construir esse sonho. E eu acho que esse é o ponto. O corpo e a comida é essa carcaça e essa energia para construir sonhos e momentos. Sim, exatamente. Mas enfim, a gente tem que encerrar. Você tem alguma dica de algum livro? Eu pedi. De livro? Eu pedi isso pra Laura no último episódio. Ou algum livro, ou algum. De livro eu gostei muito de ler a autobiografia do Phil Knight, do criador da Nike. Eu gostei muito, só que esse é mais para mulheres, desculpa, homens. Tem uma médica que ela chama Dr. Stacy Sims, que ela fala sobre a importância da mulher treinar, e ela engloba, né, pega tanto a mulher jovem, quanto a mulher que está passando a menopausa, que acaba sendo, ela fala muito sobre isso. Como musculação acaba sendo, aí agora sim é uma obrigação de peso pesado para mulheres na menopausa, porque é quando você para de produzir um monte de coisas, né? Sim. Então eu também indicaria o livro dela, que chama Roar. Mas legal. É em inglês, eu não sei se tem traduzido. Mas ela é incrível, inclusive, vale a pena seguir a página dela, porque ela, para mulheres, é assim... Ai, legal, eu não conheço. Nossa, ela é maravilhosa. Vou colocar o livro da minha listinha. Mas, enfim, queria agradecer vocês que ficaram escutando a gente até agora. E a gente se encontra na próxima segunda-feira no nosso almoço em conjunto. E, mais uma vez, agradecendo a Titi por estar aqui, por toda a parceria. E falar que foi o primeiro de muitos episódios que vamos gravar juntos, tá bom? Honrada, obrigada.